Oi, Springers! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô com uma convidada muito especial. Oi! É a Michelle Pavão, ela é maquiadora. E eu não chamei, né? Porque eu vim na casa dela. Pra ela dar algumas dicas de maquiagem pra vocês. Eu já trouxe 10 perguntas que todo mundo tem sobre make e ela vai responder, né? Porque eu não manjo nada e com a Michelle é certeiro. Mas assim, tá maravilhosa. Ah, mas tá meio borradinho, Nada, tá meio Bia, derretido. Ai, Ai, gente, tudo ó, lindo. andando muito. Então vamos lá, Mi. A primeira pergunta é: o que eu passo primeiro, base ou corretivo? Depende da necessidade da sua pele. Se a sua pele ela for muito machucada, muito danificada, eu sempre misturo os dois. Quando o corretivo é líquido e a base ela sempre é mais levinha, você pode misturar os dois e fazer uma base mais grossa. Então, se o seu corretivo for em bastão, passa a base antes, que é pra não deixar a pele muito carregada com uma make mais bastão mesmo, que é do corretivo. Então, você passa a pele antes com o seu líquido, vem com o bastão e vai pontuar onde você precisa. Então, são as espinhas, né? Enfim, que são as pontuais. E aí, olheira, abinha de nariz e abinha de boca. Corretivos são sempre nesses 3 lugares. E vale aquele truque do triângulo aqui embaixo? Vale. Esse é o maior erro. As pessoas, elas focam só aqui, sabe? Só nessa bolsinha e não espalham pra baixo. E aí fica marcado. Então, esse triângulo, na verdade, você não precisa nem fazer o triângulo. Só arrasta o que você passou na olheira pra baixo pra ela ficar esfumada, assim. Eu acho que a grande dica da maquiagem é, quando você acha que tá esfumado, esfuma mais um pouco. Porque o esfumado é o que dá o acabamento de tudo. Sendo de pele, olho, sempre. E com batidinhas no dedo ou você acha melhor com pincel? Eu prefiro com batidinhas. Uma porque a textura da nossa pele do dedo é igual ao do rosto. E o formato do nosso dedo encaixa certinho aqui. Então o ideal é sempre você fazer com os 2 últimos dedos da mão, que são esses 2, porque é o que a gente tem menos controle de peso. Então se você faz com esse, você vem com um dedão muito pesado e aí fica marcado. Com esses 2 não, eles encaixam certinho. Participação especial. Eles encaixam certinho aqui e você consegue fazer mais leve. Ah, legal. Então você espalha, pode espalhar e aí você só vem batendo que é pra selar. E como que a menina acha o tom de base pra pele dela? É aquele truque do pulso? dorso? Não, isso é tudo errado. Porque na verdade, até a gente pega sol mesmo com protetor solar, o nosso corpo fica mais bronzeado que o rosto. E o próprio rosto, ele muda de tom nas estações do ano. Então no inverno a gente sempre tá com a pele mais palidinha e no verão ela tá mais bronzeada. Então a gente sempre tem de 2 a 3 tons de base em casa, a gente nunca tem um só. Então, sempre que você for usar, testa no seu rosto pra ver exatamente a cor no seu rosto. A base sumiu. Depois que ela seca, ela muda de cor, muitas delas. Então, é sempre bom você passar no seu rosto, espera um pouco, secou, ela tem que desaparecer, não é nem mais claro, nem mais escuro. Sumiu, você tem a sua cor. Nada de testar aqui, nem no pescoço. É sempre no rosto e espera secar. Tem que ir na loja de cara lavada. Vai na Sephora e testa tudo. Não custa nada, você já ganha make pra dar um rolê pelo shopping maquiada. É isso que mesmo. Vale. E como que eu posso retocar o batom mate, que é aqueles que faz pá na boca, sem deixar tudo craquelado? Porque geralmente fica aqui nos cantos, aí sai daqui do meio, e aí você passa de novo e fica aquela camada, né? Pincel. Quando você passa diretamente com o bastão, ele vem muito produto ali. E aquela esponjinha, ela não adere certinho nos vincos da boca. Então, ela vai só passar por cima e não vai esfumar o que já tava lá embaixo. Ou com o pincel, não. Você consegue esfumar o que sobrou ali na boca, esfuma tudo aquilo, só pra pigmentar, não vai ficar resíduo nenhum de produto. E aí, depois você vem com o pincel e vai realmente passando a nova camada. Tem uns pincéis que eles vêm com uma caixinha dentro de uma caixa, que é pra você entrar com ele na bolsa e ele não sair sujando tudo. Ou vem com protetor mesmo. É só ter o pincel e o batom e sempre retocar com ele. Vai vir menos produto, que é só o que sua boca precisa mesmo, e não vai ficar craquelando. Porque craquelar nada mais é que excesso de produto seco. Eu faço isso direto, só erro. Normal. Fico com uma boca assim, ó. É que a gente acaba usando o que a gente tem. A gente compra só ele com aquela espuminha. É prático, né? É prático, mas o pincel não custa nada, é tão baratinho. Tem os 2 na bolsa, os 2 não ocupam espaço nenhum. Ó. Põe um elastiquinho um do lado do outro ali, ó. E já usa os 2 juntos. E qual que é o seu melhor truque pra esconder a olheira? Além das batidinhas. Você precisa de um corretivo mais claro? Como é que funciona essa escolha?
Eu não uso corretivo mais claro e nem coloridos, porque eu acho que tem produtos hoje, na verdade, a dica do corretivo colorido, ela veio de uma época que a gente não tinha uma cobertura muito grande de maquiagem no mercado. As maquiagens, ela ainda estavam em crescimento e amadurecimento tecnológico. A crioula sempre foi muito pesada, criolinda, né, salvadora da pátria, corrige a alma. Corrige tudo. Mas as outras, elas ainda tinham as suas falhas. Hoje, a gente tem no mercado tantos corretivos tão potentes que você não tem a necessidade de colocar um colorido embaixo, sendo que ele já cobre o suficiente. Então, eu acho que, na verdade, ela vem na preparação da saúde da sua pele e não no excesso de produto. Ficar colocando um em cima do outro, menos é mais. Então, eu acho que uma noite bem dormida, tomar bastante água, fazer esfoliação na pele, ou até a dica do gelo ou da colher, antes de começar a maquiagem, até o chá mesmo de camomila, faz o chá, deixa o chá embebido na água, depois na geladeira para ele ficar bem geladinho, coloca o chá e já vai desinchar. Então, tomar bastante água, se alimentar direito, eu acho que isso cuida muito mais da saúde da sua pele de dentro para fora, para você ter que ter poucos cuidados depois nessa reparação, do que você não ter cuidado nenhum e ficar enchendo de produto. Isso vai craquelando, vai ficando horrível. E aí a pessoa quer consertar um problema, mas fácil na raiz dele. Tem um truque, né? Que você coloca a cara na bacia com gelo assim e você sai outra Quase pessoa. Quase uma tortura de cadeia, né? Mas você sai outra pessoa. Mas é maravilhoso. Na cadeia o povo deve ser tudo bonito. Mas é melhor ir com o chá, tá? Como é que eu faço um esfumado perfeito sem parecer que eu tomei um soco na cara? Tá, esfumado é um grande problema, porque o olho preto, aquele olho sexy, esfumado com preto que todo mundo ama, as meninas, elas têm uma leve mania de usar só o preto, e é só o preto que não dá o acabamento. A gente tem que usar as cores que a gente tem na nossa pele, que a gente tem na nossa natureza, junto com o preto. Então, toda vez que você for esfumar o preto, você tem que esfumar ele com o marrom, para dar esse acabamento. Se você esfumar só o preto, ele não fica bom. Então, o que eu faço? Eu sempre pego um lápis preto, pinto toda a pálpebra móvel de lápis e com ele ainda meio úmido, eu venho e aplico a sombra preta em cima. Então, a sombra preta vai selar o lápis, vai ficar um preto hiper puro. Muito, muito forte. Se você só põe a sombra, ele fica meio acinzentado. Mas vale jogar também uma sombra marrom? Tem que ser um lápis ou não? A sombra marrom também... Como assim? Você passa a sombra marrom antes, o lápis marrom. Ah, o lápis marrom. Ah, ele não vai ficar um preto puro, ele vai ficar um preto mais soft. Mas é que eu faço, depois eu venho, esfumo bem, né, o contorno disso e venho com a sombra marrom e faço só o acabamento de passagem. Então, aquele preto vai ficar bem aqui na pálpebra e nessa passagem do côncavo pra raiz da sobrancelha, você esfuma com o marrom. Que é o que vai dar esse acabamento pra ficar suave, sabe? Você tem que usar o marrom, porque é o marrom que a gente tem na pele. O preto, ele só existe em cílios. Então, você usar preto na sua pele tem que ser muito inteligente, assim. Ele não pode ser carvão, só preto. Fica carvão. Ainda mais se você usar prata. A gente não tem prata. Dourado a gente tem. Então, sempre que você for, enfim, que você querer acentuar alguma coisa, um highlight, você usa o perolado. Entendeu? Que é o nosso fundo, é essa cor douradinha. Então, nunca fundo branco, sempre os fundos amarelados. É o que fica mais natural e mais harmonioso. Ai, boa dica. E qual que é o maior truque pra ficar com cílios incríveis de boneca e não ficar assim, ó, sabe? Tudo engruvinhadinho, tipo o meu aqui, ó. Nossa, cílios é uma coisa que tem muita lição de casa, porque parece simples e todo mundo reclama da máscara de cílios que tem em casa, mas na verdade você consegue fazer milagres com qualquer máscara que você tiver na mão, é só aplicar do jeito certo. O problema é a pessoa que tá aplicando. São três principais. Quando você compra a máscara, assim que você compra, ela vem mole. Ela vem ruim, entre aspas. Você passa e ela não adere aos cílios. É verdade, ela fica boa quando ela tá Ela fica depois que ela já vai pegando vai ficando mais densa. O certo é, assim que você compra, dá aquela agitadinha com a haste lá dentro, que é pra entrar bolhas de ar e ela ressecar um pouco. Depois que ela ressecou um pouco, você para de fazer isso. Toda vez que você for passar, você não pode dar aquele bump lá dentro. Gente! Porque senão ela vai ressecar e vai perder ela rapidinho. Então você acaba perdendo todo mundo. Então você... Por isso que eu tô tudo craquelado. O craquelado nada mais é que uma base muito seca, que você perdeu o controle dela rápido. Gente. Então você tem que... Aí, depois que ela já tá na textura que você quer, só gira ela lá dentro, que é pra tirar aquele produto que fica no plastiquinho, né, dela, e usa. Você não dá mais aquele bump lá dentro. Essa é uma das dicas. Segunda dica
é raiz de cílios. Muita gente tem medo de encostar na raiz dos cílios lá dentro e só passa da metade pro final. Da metade pro final, o que vai acontecer? Você não tá dando sustentação pra esse cílio, você não tá colocando produto, ele cai. Então, da metade pro final, quando você passa só na pontinha, ai, quero ser discreto, vou passar só na pontinha dos cílios. Esquece, seus cílios vai cair, vai ficar Melhor horrível. não passar nada, então, né? não passa nada. Passa, sei lá, um marronzinho, sabe? Ou um transparente. Mas o importante é que a raiz dos cílios tenha bastante produto pra dar corpo pra ele. Tá. Curvex, só antes da máscara, não depois. Depois ele quebra bastante os cílios, então faz antes e depois a máscara. E por fim, sempre dá aquele zigue-zague de raiz pra subir. Senão todos os cílios não vão entrar na sardinha da haste. Você não pode só fazer isso. Faz o zigue-zague e sobe. Zigue-zague e sobe. Outra coisa muito importante. A escovinha, ela tem um formato certo sempre. Aqui, ela é mais gordinha e ela vai afinando. Portanto, quando você for aplicar, o gordinho tem que estar sempre no final. Se você vir aqui com esse gordinho aqui dentro, seus cílios vai ficar tudo assim. Ele já tem um formato ideal dos seus cílios. Ele já tem um formato ideal. Então, você tem que fazer isso e isso. O que a gente inventa, né? Ah, mas é normal, você tem que ir testando. Eu fui aprendendo isso depois de muito tempo, errando muito, assim. Então, se você sempre fizer ele assim e assim, você até evita de fazer aquela mancha preta da gente que fica aqui, que sempre fica. Se ficou a mancha, outra coisa, não tira na hora. Porque ela vai borrar seu nariz inteiro, espera ela secar. Depois você só faz assim, ela sai que nem um plástico. Entendeu? Viu, gente? Mas isso não vai mais acontecer, porque você vai parar de fazer isso. Você vai parar, agora você vai ficar com o cílio incrível assim. e com o nariz limpinho. E tem outra dica muito importante. A primeira camada é a que direciona o fio dos seus cílios. Então, a primeira camada, você pode colocar menos produto e só direcionar o pelo. Então, você vem e vai penteando ele bem certinho para ele ficar na direção certa, sem ficar cruzado. Depois, nas outras camadas, aí você só vai colocando produto para engrossar. Se você tentar direcionar um pelo na segunda camada, ele não vai. Já vai ficar do lado. Ele fica no formato da primeira. Então, a primeira tem que ser o acabamento impecável e as depois é só engrossar. Gente, eu tenho certeza que todo mundo faz tudo errado, não sou só eu. Até eu fazia. Mi, você falou da sujeirinha no nariz. Como é que eu faço pra limpar aquela sombra que cai aqui? Tá. Quando você já tá com aquela pele incrível. Quando faz olho muito preto, o ideal então é sempre fazer o olho primeiro e a pele depois, que é pra ter aquele acabamento impecável. Ou você tem que ter o hábito de sempre tirar o excesso de produto antes de aplicar ele no olho. A dica do lápis molhadinho pra ir pôr a sombra em cima ajuda porque ele gruda, ou você passa primer e o primer com ele ainda meio molhadinho você vem com a sombra ele gruda. Se você ir com a pálpebra totalmente seca e com o pincel carregado, ele vai cair. Agora, se você passa na sombra, tira o excesso do pincel, isso aqui já tá molhadinho com algum outro produto pra receber, ele não cai nada. Então você consegue ter um controle absoluto sim fazendo dessa forma. E faz a diferença, né? Um gato destruidor! Socorro, hein, Elvis? Eita! Elvis! Ai, ele vai comer o cartão da Deus. câmera. Gente, é um filme de terror, é um tutorial? Gente, é um gato. Elvira, achei que tinha sido o Elvis. Porque Elvira tá causando a treva é que o Elvis é o rei do rock. Ele fica lá blasé, ó, só recebendo os fãs. A Elvira é das trevas, ela destrói a casa inteira. Ela tá falando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É um canguru. Mi, e aplicar a sombra também é outra dica, né? Porque você tem que aplicar dando batidinha, né? Não esfregando. Ou tanto faz. Eu sempre aplico com o dedo fazendo assim, ou com o pincel também só depositando. Eu só coloco. Se você der batidinha, é capaz de voar cair. um pouco. Mas se você vir com um pincel chato, que é o que a gente... pra aplicar as coisas e só ir apertando, ele já fica. E esfuma a partir do côncavo. Tá. Outra pergunta é, como é que eu posso fazer pro corretivo mesmo não craquelar? Eu passo o pó em cima, como é que funciona esse? O pó, ele é obrigatoriamente. O pó, ele tira brilho e sela a maquiagem. Essa é a função dele. O pó, ele não serve pra dar cor. A cor já foi dada na base. Tanto que hoje em dia a gente não usa mais tanto pós coloridos, né? Igual tinha antigamente. A gente usa o translúcido. E os coloridos a gente usa pra dar contorno. Então você compra um pó acima da sua cor, que é pra fazer os contornos, as Kardashian da vida.
que a gente ama muito. Um sucesso esse contorno, eu nunca consigo fazer. Não, é maravilhoso. A gente precisa fazer um tutorial contorno aqui. Precisa, ó, Mi. Próximo vídeo. Por favor. Você sempre aplica o corretivo. Tudo tem um momento de espera na maquiagem. Sempre você faz um ritual pra esperar as coisas secarem. Então, aplicou hidratante, espera ele secar. Aplicou primer, espera ele secar. Quando você aplicar o corretivo, vai fazer outra coisa. Vai fazer sua sobrancelha, vai fazer contornar o batom. Depois você volta pra lá. Conforme a sua pele foi absorvendo todos os produtos que você vai colocando em camadas, ela funciona. Se você fizer tudo numa camada só, numa tapada só, muito produto vai começar a craquelar. A pele não entende essa informação. Então ela precisa de um tempo de processo. Se você fizer o corretivo, deixa ele descansando um pouco, depois você vem com uma esponjinha e você só sela com o seu pó aqui, olhando pra cima, que é pra pegar todos os vinquinhos, e ele já vai ficar, ele não vai craquelar. Craquelar é se você colocar excesso de produto. Como é tudo já muito bem pigmentado hoje no mercado, você não vai precisar colocar 2, 3 vezes de corretivo. Só um pouquinho, né? É, não precisa, é só um pouquinho. E vocês são novas, vocês vão ficar aqui, eu não Pele precisa. tá boa, não tem noite Tamara, dormida, assim, ó, lá no escritório, trabalhando. Gente. E, gente, a última pergunta, chateada. Ah, já? Já. Faz mais. Eu quero queria fazer mais. Qual que é a forma certa de passar o iluminador e não parecer oleosa? Tá, tem os lugares certos. A gente só parece que tá com a pele oleosa quando fica meio de testa, pontinha do nariz. Então, quando fica aqui, pontinha de nariz e testa, você parece que tá com a pele oleosa. Então, são nesses pontos que você foca com o pó. Os pontos que vem o highlight maravilhoso que a gente ama, também são 3. Que é arquinho de sobrancelha, que é o que levanta o olhar aqui. Esse aqui, que é bem em cima desse ossinho aqui da maçã Aqui, que a gente né? tem, é esse cezinho. E vai da sobrancelha até aqui ou é pra Isso, cima? você já desce aqui. Tá. Fez sobrancelha, já desce com ele aqui. Ponte do nariz, a ponte é só aqui, a ponta não. Ponte, tá? E um que a gente ama, que é o arco do cupido, que é esse aqui. A gente dá só uma Fica batidinha aqui, ó. nele, fica com a boquinha empinadinha, assim que a gente ama. Então você pega arquinho do cupido, ponte de nariz e o Czinho bem acima dessa estrutura óssea, tá? São 3 lugares aqui de blush, ó, já é um intensivo. Logo aqui acima é o highlight, em cima da maçã mesmo é o rosado, que é o blush, e abaixo da maçã é onde entra o contorno. São 3 tons. É muito pontual. Quando você descobre no seu rosto onde é cada um e esfuma muito bem os 3, pelo amor de Deus, nada de marcado, fica a deusa. E é melhor o quê? Em base, em bastão ou em pó? Iluminador? Depende. Quando tá verão, que a gente sua mais, etc., eu gosto de usar ele em bastãozinho, que eu acho que fica mais natural, fica aquela pele viçosa, bonita. E no inverno eu uso em pó. Tá ótimo. É A última isso. pergunta, chateada. Chateadíssima, quero Muito mais. rápido, mas foi bastante. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver a Michelle mais vezes aqui, me contem nos comentários que eu venho gravar mais com ela. Meu sonho é que ela faça um canal Ai, e ela um ajude dia, a um gente. Por favor, fale, Michelle, faz o canal. E é isso, galera. Se gostou, dá aquele like bonito no vídeo, se inscreve no obrigada. canal. Peçam mais coisas que a gente vai adorar. E entrem sempre no site que sempre tem novidades pra vocês, tá bom? Um beijo Muito e obrigada, até a próxima. até.